é que a senhora está? Eclesiastes capítulo 4. Eclesiastes capítulo 4. Nós leremos somente os versos 4 até o verso 6. Eclesiastes 4. Eclesiastes capítulo 4. Eclesiastes 4, do verso 7, do verso 4 até o verso 6. Eu vou ler para os irmãos. Eclesiastes capítulo 4, do verso 4 até o verso 6, diz assim: Então, vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade, é correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Eu quero convidar você a curvar sua cabeça, vamos orar ao nosso Deus, vamos agradecê-lo por esse santo dia que ele nos dá. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, santo é o teu nome, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos por todas as coisas, Pai, que o Senhor nos tem dado. Te louvamos por tua doce mão nos conduzindo, por teu cuidado, pelo perdão de pecados, Senhor, pela graça de crer no teu santo nome. Nós te rogamos, Senhor, e te pedimos que o Senhor possa nos conduzir em bom termo, Senhor, nesses dias tão difíceis e delicados. Que possamos, de fato, Senhor, agirmos com sabedoria nesses dias, falar com sabedoria. Que possamos imitar a teu santo Filho em pensamentos, atitudes, ações, em todas as formas. Glorifica, Senhor, o nome do teu Filho em nossas vidas. Que possamos, então, amar mais o teu evangelho a cada dia que passa e, em consequência disso, Senhor, amar os nossos irmãos. Possamos servir o Senhor com alegria e integridade. Em nome do teu Filho, Pai, que eu te oro e te agradeço. Amém. 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 Gente, Eclesiastes capítulo 4. Se você percebeu, você estava aqui acompanhando a gente, você percebe que há uma quebra não é de raciocínio, a palavra não é essa, mas é uma quebra de estrutura do livro de Eclesiastes. Eclesiastes, do capítulo 1 até o final do capítulo 3, os parágrafos são maiores, ele trata um assunto de forma mais delongada, de forma mais longa, de forma mais apurada. Agora, a partir do capítulo 4 até o capítulo 10 e 11, Salomão faz muito parecido com o que faz em Provérbios. Ele pega um versículo, cita aquele versículo e fala lá e depois já muda. Muitas vezes para algo muito parecido, mas muda outras vezes completamente diferente. É o que acontece em Eclesiastes a partir do capítulo 7, em Provérbios a partir do capítulo 7. Então, por causa disso, a estrutura que nós estávamos vendo no livro também muda. Nós vimos um texto longo e agora estamos vendo textos menores, porque não faz muito sentido, às vezes, ler todo o texto, porque está falando de assuntos diversos. E é interessante nós pararmos e vermos o que ele está falando ali. Por mais que seja, às vezes, até mais curto, mas é melhor entendermos tudo o que Salomão tem para nos falar nesse pequeno parágrafozinho. Ele está falando, como nós bem alertamos no domingo passado, da amizade em toda e qualquer circunstância da vida. E no domingo passado, Salomão nos diz: a vida debaixo do sol é violência, é lágrima e é opressão. Eu fiz ao contrário. Primeiro ele começa com opressão, lágrima e violência. Salomão diz: a vida debaixo do sol é isso. É isso que é a vida debaixo do sol e ninguém se preocupa com ninguém. Ninguém está afim de solucionar problema de ninguém. Se a vida for somente isso, não vale a pena viver. Melhor é o que já morreu e mais feliz ainda é o que nem viveu. É o natimorto. Salomão está olhando, logicamente, uma perspectiva abaixo do sol.
de uma perspectiva mudando. Comparando, então, agora o evangelho, isso não é verdade. Para o ímpio, isso pode ser verdade, porque ninguém ajuda ninguém. Mas nós, que fomos redimidos pelo evangelho, devemos ajudar os nossos irmãos, chorar com eles, sofrer na opressão deles e sofrer, como o próprio Paulo fala em Romanos, chorar com os que choram e se alegrar com aqueles que se alegram. Diante disso, nós vimos esse aspecto da amizade em momento de dor e de dificuldade. Agora, nesse texto, nesse pequeno texto que nós lemos, nesses 3 versículos que nós lemos, Salomão fala da realidade do trabalho. Nós vamos ver isso, o trabalho e a amizade no trabalho. Nós vamos ver esse aspecto e eu quero ver com você exatamente isso e a gente vai ver isso essa realidade aqui do trabalho, da amizade no trabalho. Eu queria muito estar dando esse estudo com os irmãos, né? Porque surge muita dúvida. Eu acredito que surge muita dúvida e no ambiente presencial é mais fácil até os irmãos perguntarem e tudo mais. Aqui no virtual é muito difícil alguém perguntar, mas é um assunto muito, muito bom para a gente poder trabalhar de forma presencial. Então, o que Salomão vai nos falar é isso. O que é que ele vai propor aqui? Ele vai falar do ativismo no trabalho, o indivíduo que vive para o trabalho, o indivíduo que vive para os lucros, o indivíduo que vive para o próprio trabalho, que não se preocupa com nada a não ser trabalhar. E Salomão vai constatar, ele vai mostrar outra pessoa, outro indivíduo, que é ao contrário desse que vive para o trabalho, que é o preguiçoso. É exatamente isso que Salomão vai fazer. Está aqui, esse é um só vive para o trabalho. Vocês não devem ver assim. Aí, ao contrário desse que vive para o trabalho, nós temos agora o preguiçoso, que come a sua própria carne. Vocês também não devem ser assim. E mostra o caminho melhor para a gente seguir. E exatamente assim que nós vamos caminhar essa manhã. O ativismo trabalhista, o comodismo da vida e o caminho melhor a seguir. Antes de tudo, antes de nós irmos para o texto em si, eu quero perguntar algo para você. O que te faz levantar de manhã para ir trabalhar? Você já se perguntou isso? O que te faz, né? Já perguntou, o que te faz acordar de manhã, lavar prato, varrer a casa? Não me responda só para você. Mas pergunte para você o que lhe faz fazer isso, o que é que lhe faz acordar cedo e aguentar, muitas das vezes, o abuso do seu chefe ou do seu patrão, e o que lhe faz acordar cedo e ir para um trabalho que é totalmente uma confusão em si, né? Lidar com crados e abrolhos deste mundo. O que ele faz despertar e hoje eu vou trabalhar, hoje eu vou sair para o trabalho. O que ele faz fazer isso? Existem várias respostas para essa pergunta, mas nós podemos compartimentar essas respostas em duas caixas. Duas caixas, né? A primeira caixa é a caixa da glória de Deus. Algumas pessoas vão dizer, eu trabalho porque eu quero glorificar ao meu Deus. Eu trabalho porque eu tenho uma mulher para sustentar, e Deus disse que eu tenho que amá-la. Então, essa é uma das formas a qual demonstro amor a ela, dando cuidado, carinho e atenção, e sustentando, cuidando dos filhos, e essas coisas todas que nós bem sabemos. Eu trabalho para a glória de Deus. Alguém pode ver isso? Outra caixa está aquelas perguntas que as pessoas vão dizer, eu não sei do que eu trabalho para pagar boleto. Talvez você diz isso, então eu nunca me perguntei, eu nunca cheguei, fiz essa pergunta filosófica, existencial, isso é muito difícil, complicado. A gente não pergunta isso, o cara simplesmente acorda e vai trabalhar, tem conta para pagar, tem cartão, tem boleto, tem carro, tem colégio, tem tudo. Então a gente trabalha porque tem que pagar a conta, exatamente por isso. Se não tivesse isso, ninguém nem trabalhava, né? Se o dinheiro caísse do céu, ninguém nem estava nem preocupando com trabalho e coisas como essa. Né? Essa é a visão daqueles indivíduos que querem glorificar o seu nome e não a Deus. E é interessante, queridos irmãos, olharmos para a história bíblica e entendermos que existia um povo
né? Existiu, nós éramos assim, nós ainda somos assim, a história conta que nós somos assim. Lá em Gênesis 11, depois você pode ler esse texto melhor e ler, é muito interessante, o relato da Torre de Babel. Torre de Babel. Se você ler o relato, a narrativa da Torre de Babel, os homens vão dizer exatamente o seguinte: nós estamos fazendo isso para que o nosso nome chegue ao céu e que nós possamos agora sermos conhecidos por essa torre alta que nós fizemos. Então, o homem trabalha lá em Gênesis 11 não para glorificar a Deus, mas para glorificar quem? O meu próprio nome. O meu próprio nome tem que ser conhecido, o meu próprio nome tem que ser afamado. A torre vai ter o nome, né? Edifício Residencial Ítalo Santos. Já imaginou? Então, o homem trabalha com isso. E você pode ver que nós somos assim, nós não damos... As ruas não são nome de homens que ali viveram e tudo mais. Essa é uma questão do próprio homem. Nós sempre trabalhamos visando isso. É exatamente isso que Salomão vai nos dizer no primeiro ponto aqui, onde ele fala desse ativismo religioso. Nós trabalhamos com essa perspectiva sempre. Vamos engrandecer o nosso nome. Vamos fazer algo para que eu possa ser afamado. Fama de Cristo? Não, não. A minha própria fama. Se você perceber em Eclesiastes 4, verso 4, perdão, meus irmãos, ele diz assim: então vi que todo trabalho e destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Que texto, né? Veja, a gente fica muitas vezes até, como assim? Como assim? Todo o trabalho e a destreza. E eu quero aqui dizer para vocês, é algo interessante, o livro de Eclesiastes é um livro de sabedoria, né? E muitas vezes até poesia, e tem essa mistura toda. E muitas das vezes o autor, ele trabalha com paralelismos. Ele quer falar a mesma coisa com palavras diferentes. E aqui Salomão faz isso. Ele fala trabalho e destreza. E é interessante, se nós rapidamente somente olharmos para o texto e dizemos, isso aqui é um paralelismo. Trabalho e destreza quer dizer a mesma coisa. Muitas vezes isso é verdade, mas aqui em especial quer dizer a mesma coisa, como a gente até brinca, né? É a mesma coisa sendo diferente. É a mesma coisa sendo diferente. Quando Salomão fala do trabalho, ele está dizendo para o suor, para a dor, para a lágrima, para a fadiga que o indivíduo exerce em alguma obra, em alguma atividade. Esse é o trabalho. A dor, rapaz, que trabalho trabalhoso, né? Que coisa difícil, isso aqui é muito trabalhoso, isso aqui, sabe, é dificultoso, isso aqui está me custando caro. Salomão, o trabalho para Salomão é exatamente isso aqui. O trabalho é essa dor, é a lágrima, é a dificuldade em fazer algo. Já a destreza, como Salomão coloca aqui, nós podemos dizer que são as técnicas, habilidades adquiridas para executar esse trabalho. Então, veja, Salomão está dizendo, o trabalho, aquele cara que soa e tudo mais, é vaidade. Provém da inveja. E esse cara que aprende técnicas, entende do assunto e faz tudo ali, muitas das vezes não derrama uma gota de suor, mas faz com destreza, faz com sabedoria, faz com inteligência, também é fruto de vaidade. Então, o que Salomão está dizendo? Os dois, né? Esse que trabalha duro e aquele também que trabalha duro, mas trabalha com sabedoria. Todas essas coisas, elas provêm da inveja do homem contra o seu próximo. Imagine destreza, por exemplo, né? Alguém chama você, rapaz, vamos capinar um lote. E a gente entender melhor, vamos capinar um lote. Talvez você, assim como eu, nunca capinamos um lote. Talvez você já capinou um lote, não sei. Mas eu nunca capinei um lote de terra. Então, ia começar, ia fazer. Mas as pessoas que fazem isso, existe uma técnica, né? Para fazer, não, começa por aqui, termina por ali, não vai por ali e tal. Essa é a destreza. É uma habilidade que aquele indivíduo adquiriu para fazer o seu trabalho. Salomão olha para os dois e diz, isso aí, todas essas coisas aí são vaidades.
é inveja, né? Todas essas coisas fluem da inveja que o homem tem para o seu próximo. Se você já viveu no âmbito acadêmico, ou pode estar vivendo agora, você sabe como muitas das vezes aquelas 3 letrinhas antes do nome de uma pessoa faz toda a diferença no âmbito acadêmico. Né? Alguém ser chamado de Ítalo, por exemplo, o fulano de tal é uma coisa, mas alguém ser chamado o doutor, o PhD fulano de tal, é outra coisa. E que muitas vezes nós conseguimos enxergar o mundo caído vive assim. A pessoa, muitas vezes, ela não se interessa com o bem, com o serviço que ela quer dar à sociedade. Mas ela se interessa somente em ter o seu PhD, seu doutorado, seu mestrado e coisas como essa. Não me interessa como eu vou servir aquela pessoa, não me interessa como eu vou fazer isso. O que me interessa é ter esse título. O que me interessa é ser essa pessoa renomada que tem um PhD na vida e tantas outras coisas. Então, é interessante nós olharmos desta forma e Salomão nos diz dessa realidade. O que o homem faz, o trabalho do homem, desse ativista, desse homem que vive para o próprio trabalho, é somente vaidade. Porque ele trabalha, né, pensando nessas coisas, em como ser melhor, em como ele faz essa destreza, ele adquire essas técnicas exatamente para ser melhor do que o outro. Não para servir o próximo, mas para ser melhor do que aquele que faz algo. E é somente vaidade. Quando nós estudamos o comportamento humano, há um certo filósofo que ele vai nos dizer que os homens se comportam como receptores. Existe um satélite e existem os receptores daquele satélite. O sinal que o satélite manda, os receptores fazem. Não é assim? O satélite manda um sinal, o receptor recebe aquele sinal e emite aquele sinal para você, imita aquele sinal. Ele recebe o sinal e mostra aquele sinal. O receptor não faz nada, mas só, né, codifica ali e mostra para você aquele sinal. E muitos vão dizer que a sociedade vive desta forma. Existe um indivíduo que ele é um satélite, né? Que ele, em uma determinada área, ele é o cara daquela área, e as pessoas agora começam a imitar aquele homem. Imitar o que aquela pessoa é. Sendo compreensível? Imitar o que aquela pessoa é. E isso é inveja. Isso, de fato, é a própria inveja. Você pode estar dizendo, isso não é inveja, isso não tem nada a ver com inveja. Inveja não é isso. E aqui está também outro grande problema, que é a nossa visão errada da própria inveja. Nós somos tão pecadores que do que é que nós pegamos? Nós pegamos a inveja e dizemos o que ela não é para dizer que nós não somos invejosos. O que é a inveja? Não, a inveja é só quando eu desejo mal da pessoa e não sei o quê, para dizer que a gente não é invejoso. É assim que a gente trabalha, é assim que a gente vive. A inveja branca, não pode nem ser isso, pode ser censurado aqui no vídeo. A inveja branca. Então, a gente vive dessa forma. Olha a inveja. A inveja é muito ruim. Não, inveja, Deus me livre ser invejoso e tal. Então a gente transforma a inveja em algo que ela não é para dizer, olha, eu não sou esse tipo de pessoa que inveja, não. Só que a Bíblia diz que a inveja é outra coisa, né? Se você abrir em Êxodo 20, quero que você abra comigo, em Êxodo capítulo 20, você vai perceber como, de fato, a Bíblia, que é a lei do Senhor, nos mostra o que ela nos mostra a respeito da própria inveja. Êxodo 20, verso 17. Veja, Êxodo 20, verso 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não desejarás, não invejarás. Você pode trocar o cobiçarás por todos esses verbos.
Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Então, quando nós falamos da inveja, quando Salomão está dizendo todo o trabalho e destreza do homem é por causa da inveja dele. Então, você pode dizer, Ítalo, não é. Mas, de fato, é. Existe esse satélite, existe esse homem ou essa mulher que é referencial na sua área de atuação, e agora todo mundo começa a imitar ele e ela, não porque ela tem alguma virtude cristã que engrandeça o nome do Senhor, que fala a respeito do Evangelho, porque isso é certo. O próprio Cristo, nós somos imitadores do Cristo. Paulo diz isso em Filipenses, vocês devem ser meus imitadores, e nós imitamos Paulo e os apóstolos e os profetas e os homens na história da igreja que tiveram sua piedade marcada por Cristo, porque eles têm características cristãs, têm características que nós devemos, de fato, persegui-las para nos parecermos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só que essa questão, muitas das vezes, do trabalho é uma imitação não para servir a Cristo, não para parecer com Cristo, mas para ser melhor do que aquela pessoa é. Olha, eu quero ser como essa pessoa é. Isso. E se você olhar, então, para a realidade virtual do trabalho, hoje em dia, você vai ver que é exatamente isso que os homens fazem. Salomão aqui parece que é contemporâneo nosso, parece que ele está escrevendo hoje. Se nós observarmos como os cursos, né, que tem por aí, não, aí mostra a foto do cara que fez muito sucesso. Ó, você não quer sucesso, você quer ser como aquela pessoa é, né? Como impiamente o Friedrich Nietzsche, né, diz: você não ama a pessoa, né? Você ama o desejo de amar. Então, exatamente isso que acontece muitas vezes com o homem debaixo do sol, com o pecador. Ele não deseja, rapaz, eu quero ser bom nisso aqui para servir a Deus, para servir meus irmãos. Eu quero ser bom nisso aqui porque eu quero ser como aquela pessoa é. Eu quero invejar aquela pessoa, eu quero ter o que ela tem, eu quero os benefícios que ele tem, eu quero ter a vida que ele tem. Não é exatamente isso que Êxodo 20, verso 17, diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, o jumento do teu próximo. Eu quero ter o carro dele, eu quero ter a casa dele, eu quero ter a vida dele, eu quero ter a família dele, eu quero ter a felicidade que ele tem, que ela tem. Então, Salomão resume tudo isso e diz: olha, todo trabalho debaixo do sol do pecador se resume a isso. É inveja. Ele vive para isso. Ele vive para ser como o satélite dele é. E você percebe isso? Veja, olhe os pastores da Universal. Como é que os pastores, qual a semelhança que os pastores da Universal têm com a de Macedo? Mas diz uma que se você fechar os olhos, você pensa que é. A voz dos caras são todos iguais. Estou mentindo? Escute, bote lá no canal da Universal e feche os olhos, você diz: é o Edir Macedo, tá falando, mas não é um discípulo dele. Tem um satélite, que é o Edir Macedo, e agora todo mundo quer ser como o Edir Macedo. Não porque o Edir Macedo tem uma virtude cristã do evangelho, que ama a Deus, que sirva o próximo, não. Mas que eu quero ter a carisma que ele tem, o jeito que ele tem, os trejeitos que ele tem, a vida que ele tem, o carro que ele tem, o sucesso que ele tem. Então, Salomão diz, e isso você fica vendo, rapaz, como é que um homem desse, 5.000 anos atrás, estava um negócio desse no meio? E o homem não mudou. É interessante que a gente que o ímpio diz: ó, nós evoluímos. Nós evoluímos, o homem não era mais o homem de 1.000 anos atrás, né? Nós crescemos. A realidade trabalhista continua a mesma. Continua a mesma. Vou falar, meu filho. E aí, falando na realidade do trabalho, né? Ninguém escolhe a profissão pensando em servir a sociedade, ou mesmo se forma pensando: agora eu vou trabalhar e vou retribuir, né, aquilo que a sociedade me deu. Só se forma para questão pessoal mesmo, para satisfação pessoal. Satisfação pessoal. Né? Realidade, você nunca... Logicamente que existe gente que eu quero ser um médico, porque eu quero servir essa comunidade aqui que eu cresci. Logicamente que tem gente assim, né? Tem gente, que são poucas, mas tem gente: eu quero me formar nessa área aqui, porque eu quero servir essas pessoas que não têm e tudo mais. Isso. Toda profissão, né? Mas como é que nós educamos os nossos filhos? Olha, você tem que estudar muito.
invejoso. Gente, tá tudo bem? Vocês estão aí ainda? Apareceu uma mensagem aqui que caiu, teve uns problemas na conexão. Vocês estão aí ainda? Provérbios 14, verso 30. Caiu. Pois é, aqui apareceu o sinal, que caiu. Caiu, mas desapareceu. Vocês estão aí? Tem alguém ainda aí? Ou caiu total mesmo? Caiu aqui também. Voltou. Opa, maravilha. Voltou. Hoje tá bom, não tá hoje? Computador do problema, a internet está caindo, é assim mesmo. São cravos e abrolhos. São os cados e abrolhos aí da nossa vida. Provérbios 14, verso 30, diz assim: o ânimo sereno é a vida do corpo. O ânimo sereno é a vida do corpo. Mas a inveja é a podridão dos ossos. Veja, o invejoso, ele sofre fisicamente também. Ele sofre fisicamente, eu vou mostrar para vocês, sofre emocionalmente e sofre financeiramente. O Salomão está dizendo, o invejoso, os ossos apodrecem dentro dele. É autodestrutivo. O cara que inveja os outros, que vive nessa realidade mudando do trabalho, rapaz, eu tenho que ser como aquele homem. Meu sonho é ser o Bill Gates. Meu sonho é ser Steve Jobs. Olha só, eu tenho que ser como ele é. Olha só, e tudo mais. Vive nessa realidade. O próprio Salomão, em Provérbios 14, diz, esse invejoso apodrece os ossos dentro dele. E isso não é figura de linguagem. E, de fato, acontece. O invejoso vive para desejar o objeto. O invejoso vive para isso. Ele vive, a vida dele é essa, invejando o objeto lá, a qual ele tanto admira e ama. Diante disso, se você é invejoso ou você conhece, todos nós somos invejosos, porque todos nós somos pecadores e nós devemos lutar todo dia para Deus matar essa inveja dentro de nós, moer essa inveja dentro de nós. Nós sabemos que muitas vezes indivíduos ficam tão perturbados com a inveja que não se preocupam mais nem com a própria vida. E nisso, na realidade do trabalho. Quantas pessoas, talvez você pode até ser assim, não dorme porque tem que trabalhar. A gente tem que produzir. É interessante esse negócio de concurso público, né? Sempre tem. Enquanto eles dormem, você estuda. Eita, maravilha. A inveja apodrece os ossos. O indivíduo só pode ser doente. Não come, não dorme, não tem mais convívio com seus irmãos, com seus amigos, com seus pais, seja lá quem for. Então, o que Salomão está dizendo, a inveja apodrece os ossos, a inveja adoece você. E, de fato, é isso que acontece com o homem. Quantas pessoas não sofrem de escarce? Assim não é? Estarce. Não, que eu estou trabalhando demais, sabe? Eu estou com estarce. E por que você está trabalhando demais? Não, porque eu tenho que apresentar um resultado. Por que você tem que apresentar um resultado? Porque tal fulano... Perceba. Como o mundo... É assim que o mundo interpreta o trabalho. De inveja. E você tem aquele satélite, tem aquela pessoa, tem que ser como aquela pessoa. E você vai perseguir isso. Você vai invejar isso. Até o dia que você conseguir. Quando você conseguir, já tem outra pessoa para você invejar também. Nunca para aí. Lá em Salmos, quero que vocês voltem. Vá lá para o Salmo 112. Há um perigo na inveja aí de física, destruição física mesmo do corpo do indivíduo. Já apodrece os ossos, não dorme, não come, vai adoecer. Natural que se adoeça o invejoso. Mas há uma destruição física e uma destruição também emocional da própria alma do indivíduo. Se você perceber o Salmo 112, verso 9, diz assim, distribuiu
distribuiu, dá aos pobres. A sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece. Range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Veja, como é que o perverso trabalha com isso tudo? Como é que ele fica? Indignado, né? A inveja. Por que ele é tão bom? Por que ele faz isso? Não pode, não é assim. Então, destruição física, destruição emocional e também uma própria destruição financeira do invejoso. Se você vê... Ele dá, né? Porque ele é bom, mas por que ele está dando para essas pessoas, não para mim, né? Se ele receber só ele não está incomodado. Por que não me ajuda? Por que não me ajuda? Por que só ajuda o outro? Eu preciso ser ajudado também. E tal. Né? Nós invejamos até a ajuda, né? Que alguém... Isso é tão velho. Por que os homens odeiam o evangelho? Por que os homens odeiam o calvinismo? Por que os homens odeiam a doutrina reformada, que é a doutrina bíblica? Porque a Bíblia diz, meu amigo, você não merece nada de ninguém. Você não merece ninguém, deve nada a ti. Ninguém, sabe? E eu falo isso, meu Deus, não. Ninguém deve nada a mim, ninguém deve nada a você. O que nós recebemos da boa mão de Deus é fruto de graça. Veja, porque fulano recebeu isso, eu não recebi isso. Isso acontece muito com irmãos, né? Por isso que é bom a gente ter muito filho para ensinar isso aos nossos filhos. Porque seu pai foi gracioso com ele, porque sua mãe foi gracioso com ele, não foi você. Mas isso é injusto. Porque de quem é isso que eu estou dando? É meu ou é seu? Não é meu? Então eu faço o que eu quero. Por isso que os homens odeiam o evangelho, porque Deus faz isso. Isso é injustiça. De quem é a salvação? É sua? Logicamente não é. Jonas 2, 9. Salvação pertence ao Senhor. Se a salvação é de Deus, ele dá, distribui a quem ele quer. Mas se nós... Veja, o ímpio tem esse senso de merecimento. Eu mereço ser salvo. Eu tenho que ser salvo. Eu sou bom demais para não ser salvo. Isso que ele odeia o evangelho. O evangelho diz que você só é bom para uma coisa. Para queimar no inferno. A única coisa que você é bom. É para isso. É a única coisa que eu e você somos bons. Nós somos uma coisa. Rapaz, fulano serve para isso. Para que é? Para sofrer eternamente no inferno. E quando Deus nos pega, e como diz Paulo aos Efésios, nos transporta do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso é graça. Isso, de fato, nós devemos olhar para isso e ver. Glória a Deus. E não ter essa mentalidade. Não, eu mereço, você não merece nada. Aí lá em Provérbios 28, a inveja, ela destrói o homem fisicamente, emocionalmente e destrói também financeiramente. Provérbios 28, verso 22, assim: aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas. Estou invejando todo mundo. Ele corre atrás das riquezas. Ele está lá correndo atrás das riquezas. Mas, veja o que Salomão fala. Mas, porém, entretanto, mais sem ir, não sabe que há de vir sobre ele a penúria, a miséria, a pobreza, a fome e todas as calamidades humanas. Então, veja, o invejoso, ele corre atrás da riqueza, mas Salomão está dizendo, mas ele não sabe que quem vai correr atrás dele é a miséria. Ele está correndo atrás da riqueza, quem está atrás dele correndo dele? Correndo para ele, para abraçar ele? A pobreza. Ele nunca vai achar riqueza, porque Deus dá a quem ele quer, do jeito que ele quer. Ele distribui como ele quer, do jeito que quer, a sua graça. E todas as coisas. Se nós vemos Paulo falando aos Efésios, que ele levou cativo todos os homens e distribuiu os seus dons. Sempre a linguagem é essa. O profeta vai dizer que Deus é Deus é o dono do ouro da prata. Salomão vai dizer que ele distribui riqueza e dá a quem ele quer. Sempre a linguagem bíblica de quando Deus dá a alguém, essa de distribuição, ele dá a quem ele quer dar. Então, você não é chamado para perseguir riqueza de ninguém, não. Você é chamado para buscar o reino, buscar e perseguir o reino dos céus e a sua justiça. E as outras coisas vão ser acrescentadas a você. Se você for para ter dinheiro, você vai ter. Se não for para ter, seja feliz com a sua vida. Glorifique a Deus na sua vida.
Glorifica a Deus. E não pode. Glorifica a Deus. Glorifica a Deus na sua vida. Se você voltar lá para Eclesiastes 4, verso 4, eu quero que você veja algo comigo muito interessante aqui. O Pádua, rapaz. Bom dia, Pádua. A gente vai ver aqui algo aqui interessante. Veja. Relação do ativismo. Tem que trabalhar e tudo mais. Salomão, isso é inveja. Quem vive dessa forma é porque quer ser como o outro é. E ele não sabe que ele vai se destruir fisicamente, emocionalmente e financeiramente. Um dia ele vai ter essa conclusão. Aí ele diz, então, no Eclesiastes 4, verso 4. Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Quem é que esse homem está invejando? O próximo. Então imagine aqui que isso é um círculo vicioso. Ele trabalha, faz aquilo com habilidade e ele começa a invejar aquele que faz aquilo melhor do que ele. Isso é um ciclo. Mas você é um crente, você quebra esse ciclo. Você é um cristão. Você não trabalha para os homens, você trabalha para o Senhor. O teu patrão é o Senhor. Né? O teu sócio é o Senhor. O teu chefe é o Senhor. Você não trabalha para ninguém, você trabalha para o Senhor. Por isso que você trabalha de forma sincera, de forma honesta, porque o seu patrão é o Senhor. Então você quebra esse ciclo. Então você faz tudo com destreza, porque nós devemos fazer tudo com habilidade, porque nós não trabalhamos para homem, mas para o Senhor. E agora você é invejado pelos teus colegas de trabalho. E aí que está a questão da amizade aqui que Salomão quer colocar. Quem nunca foi ferido, golpeado, puxado o tapete por algum colega de trabalho que atira a primeira pedra? Quem nunca foi queimado para o chefe por uma pessoa que você tinha como amigo? Mas aquela pessoa lhe queimou, né? Aquela pessoa lhe cortou porque ela queria, né, crescer e vocês dois tinham oportunidade, alguma coisa desse tipo. Então, o mundo se comporta desse jeito. É assim que o mundo se comporta. Há uma realidade, uma narrativa, uma história bíblica de Caim e Abel. Caim mata Abel. Por quê? Né? Nós sabemos da história, por que ele mata e tudo mais, mas veja como o trabalho de Abel não foi com habilidade. Deus não pediu. Caim mata Abel. Abel sacrifica com habilidade, não é isso? Com destreza. Ele faz aquilo que Deus ordena. Ele dá animais, ele dá o melhor, o sangue, aquilo que Deus ordenou. Caim faz seu trabalho de todo jeito. Rapaz, o que tem é isso. É se quiser. Eu só sei fazer desse jeito. Se quiser receber, receba. É assim que eu sei. Assim que eu sei. Veja, o trabalho de destreza, trabalho habilidoso de Abel, custou sua própria vida. Por causa da inveja. Então, muitas das vezes, queridos, nós vamos ser perseguidos mesmo no nosso trabalho. E é normal que isso aconteça. Glorifica a Deus quando isso acontecer. Faça como os apóstolos, né, que se jubilaram, que se alegraram. Que se alegraram quando eram perseguidos. Porque eram perseguidos por causa do nome do Senhor. Então, quando você trabalha, não para os homens, mas para Deus, como Abel fez, você vai ser perseguido. E pode acontecer de você ser morto, né? Quantas pessoas morrem? Né? Rivalidade de trabalho, de comércio, essas coisas desse tipo. Então, nós devemos ter essa consciência. O puritano Matthew Henry tem uma frase aqui que eu até coloquei, que é uma realidade. Aqueles que crescem em virtudes serão sempre invejados. Então, aqueles que crescem em virtudes, quando você está mais parecido com Cristo, a inveja por parte do mundo é natural. E aquela inveja lá do Salmo 112. Por que ele faz isso? Range os dentes. Por quê? Ele não pode ser bom desse jeito. Como assim? Todo mundo está matando o horário, todo mundo sai 10 minutos mais cedo, ele fica lá esperando o horário. Por quê? Não pode. Não pode ser assim. Você tem que ser como nós, você tem que ser corrupto como nós somos. Mentirosos como nós somos. Você não pode ser certinho desse jeito, não. Isso é um absurdo. Então,
Isso, aqueles que crescem em virtude vão ser perseguidos. Vão ser perseguidos. Então, esse é o ativismo. Cara que só vive para o trabalho, Salomão. Isso é furado. Mas agora, lá em Eclesiastes 4, verso 5, ele coloca outra realidade do trabalho que nós devemos ter cuidado, que é o próprio comodismo. Veja como ele diz que o ativismo no trabalho é inveja, e ele diz que o comodismo, uma vida de comodismo, é loucura. Veja, o tolo cruza os braços, imagina a sua cabeça, o tolo cruzando os braços, e come a própria carne. Ele cruza os braços, aí vai comer na sua própria carne aqui, porque não tem coragem de comer. O preguiçoso é tão preguiçoso, acredito que todo jovem foi um dia preguiçoso. Existem jovens que não são, que pela graça de Deus não são preguiçosos, mas a maioria, quase a maioria são preguiçosos. E aquela realidade, o menino está com fome, ele está morrendo de fome. Ele é preguiçoso. Ele está morrendo de fome, ele não tem nada para comer. E ele, rapaz, que hora a mãe chega? É 10 horas do dia, tua mãe chega 12 horas. E o cara fica com fome. Ele não faz comida, porque ele espera que a mãe dele chegue 12 horas. Nessa realidade, não. Eu vou cruzar os braços e esperar chegar. Não imaginou? Loucura isso. Loucura isso. O próprio puritano Matthew Henry, ele vai dizer, por exemplo, a inveja. O invejoso sofre consequência do seu pecado. Né? Ele inveja, ele vai ser destruído fisicamente, espiritualmente, financeiramente. Agora, a preguiça já é a destruição em si. O preguiçoso não recebe nenhuma, vamos dizer, você é preguiçoso, então você já vai receber isso. A preguiça já é a condenação em si. O preguiçoso já é o pecado dele, já é a própria preguiça. Ele não vai ter decorrências do pecado, porque a própria preguiça dele já é a decorrência dos próprios pecados dele. Se nós abrirmos nossas Bíblias em Provérbios 6, eu quero que você abra comigo. Provérbios 6, verso 6, a realidade aqui do preguiçoso. E é interessante nós vermos isso. Salomão trata lá o cara que é 80. É ligado, é lucro, é dinheiro, é invejando, não ganhar, é viver, e é desse jeito, tem que ter. Aí trabalha o cara agora o 8. Não, trabalhar para quê? Trabalhar para quê? Se futuro é a morte. Quem nunca escutou uma conversa dessa? Trabalhar para quê? O que futuro é a morte? Conversa de gente preguiçosa. Tem a história, né? A gente não pode nem contar essa história, pode ser do indivíduo que estava morrendo porque não queria trabalhar, né? Que estava morrendo, não. Que foi ser enterrado porque não queria trabalhar, porque não tinha coragem de comer, e uma pessoa ofereceu um saco de feijão. E ele perguntou, rapaz, tá na base ou tá descascado? Rapaz, tá na base ainda. Não, pois toca inteiro, não tem trabalho com isso aí. Então, o preguiçoso é assim. Ele compra a própria carne. E Salomão nos fala da realidade do preguiçoso lá em Provérbios 6, verso 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. Veja, formiga aí é pedagógica, é professor da gente. A formiga nos ensina. Luiz Gonzaga tem uma música, o jumento é nosso irmão. Vocês já escutaram essa música? A Luiz Gonzaga diz, o jumento ensina muita gente, né? E tudo mais. Salomão diz, a formiga é professor. A formiga nos ensina, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono, um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso, assim sobrevirá a tua pobreza como ladrão e a tua necessidade como homem armado. Nós temos muita dificuldade com esse texto aqui. A gente lê esse texto, nós tem que ser como a formiga. Formiga é toda hora trabalhando, né, correndo para cima e para baixo. Salomão não está dizendo isso. Salomão não está dizendo para você ser como a formiga que está toda hora trabalhando, fazendo tudo e não descansa. Porque exatamente isso é o que ele acabou de dizer para a gente não ser. O que Salomão quer dizer para a gente é o seguinte, o verso 7. Não tendo ela chefe, e exatamente a aplicação que ele está fazendo aqui,
Não tendo a formiga chefe, nem oficial, nem comandante, no estio, prepara o seu pão, na cega junto o seu mantimento. O que Salomão quer nos dizer com a formiga e ensinando ela para o preguiçoso é o seguinte: ninguém está dizendo para a formiga como ela deve fazer. E ela está fazendo. Ninguém está, ei, vamos lá. Formiga vai por conta própria. E é isso que ele está dizendo para o preguiçoso. Você pode estar dizendo consigo, então eu não sou preguiçoso. Eu não sou preguiçosa, eu trabalho. Eu tenho um emprego. Mas você pode até trabalhar e ter um emprego, mas precisa de sempre alguém. Ei, faz isso. Ei, faz aquilo. Ei, é sempre um empurrão. Só é fazendo aquilo. E é essa a realidade do preguiçoso. É isso que Salomão está dizendo. A formiga não tem chefe. Ninguém está pensando, ei, formiga, faz isso, faz aquilo. Mas o preguiçoso sempre precisa fazer isso. Sempre precisa estar lá. Ei, fulano, tem como fazer isso? Ei, fulano, tem como fazer aquilo? Ei, fulano, ei, fulano, ei, fulano. Devemos aprender com a formiga. Se você trabalha para alguém, ou trabalha por conta própria, né? Aqueles que trabalham por conta própria, aqueles que têm seu trabalho por conta própria, de fato conseguem não ser muito preguiçosos, porque tem a questão, vocês vão ganhar se você de fato trabalhar. Então, nós temos uma agenda, por exemplo, eu não bato ponto, mas eu tenho que ter uma agenda, hora para acordar, hora para dormir, preparar sermão, estudar, tudo isso. Então, eu tenho que fazer, né? Não tem chefe. Mas aqueles que trabalham, muitas vezes se acomodam, que tem alguém superior a eles, se acomodam nessa realidade. Sabe uma maneira, um pastor me falou isso, são coisas que ficam marcadas? Você pode ajudar seu patrão, você trabalha em algum canto, você tem um momento lá, você está no horário de trabalho e acabou o seu serviço, acabou de fazer, você chega para a pessoa, seu superior, e diz: como eu posso lhe servir? Ainda faltam 2 horas para mim ir embora, como eu posso lhe servir? Eu fico, uau! Ninguém nunca chegou para mim e perguntou como poderia me servir melhor. E você demonstra, então, o testemunho cristão, né? Que você não quer matar tempo, você quer trabalhar. Digno é o trabalhador do seu salário, né? O boi que vai debulhando lá a semente é o primeiro que come do seu fruto. Faça essa pergunta em momentos que você vê que seu serviço acabou e tudo mais, ainda tem hora. Chegue para o seu superior e diga: você vai ver quando você vai ganhar seu superior, quem quer que seja que esteja acima de você. O que eu posso fazer para servir você melhor? Como eu posso fazer aqui para servir vocês melhor aqui? Eu acabei aquilo que eu estava fazendo. Né? O preguiçoso faz o quê? Cruza os braços. Graças a Deus, acabou. Agora eu peguei. Vai ter com a formiga. A formiga não tem chefe, mas sempre está fazendo alguma coisa. E é interessante que Salomão coloca ainda aqui em Provérbios 6, redague ele um pouco para dormir, não é isso? Um pouco para tosquenejar, abrir a boca, um pouco para cruzar os braços em repouso, e um pouco para tudo. Eu conheci pessoas, a pessoa tem que sair 8 horas de casa. Aí que hora o celular está para despertar? Uma pessoa normal, não sei. Mas o celular dessa pessoa era 6 horas. Não mais não. 6 horas, 6h15, 6h30, 6h45, 7. 7h15, 7h30, 7h45. E 8. Aí o homem quer arrumar só isso aqui. Como é que é isso aqui? Tudo? Aí não, porque 6 horas é para mim despertar do sono. Eu estou no sono, 6 horas toca, eu desperto. Aí não, é só mais um pouquinho. Aí 6h15, né? Acordou, fica aquele sono, eu fico para lá e para cá. 6h30, eu me levanto, vou no banheiro, escovo o dente, volto para dormir de novo. 6h45, veja, isso é o preguiçoso. O preguiçoso é um pouco para dormir, um pouco para fazer aquilo, um pouco não faz aquilo que tem que fazer, não tem que sair, não tem que se levantar. E veja como isso atrapalha até a própria sono da pessoa. Podia acordar até mais tarde, mas desde 6 horas é uma perturbação, porque de fato é preguiçoso ou preguiçosa. Volte para Eclesiastes, eu quero terminar com os irmãos, tempo já é avançado. Eclesiastes capítulo 4. E ele diz que o tolo, Eclesiastes capítulo 4, verso 15, o tolo cruza os braços, come a própria carne, dizendo, veja o que o tolo diz:
Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho. Veja todo. É melhor descansar do que viver para trabalhar. É melhor somente descansar. Só uma mão do tolo que está cheia de descanso. A outra não tem nada. Se não tem nada, também está descansando. Mas é melhor viver para descansar do que viver para trabalhar. Aí ele vai ver. E correr atrás do vento. Veja, o tolo está dizendo, aquele cara que vive com as mãos cheias de trabalho é vaidoso, só vive correndo atrás do vento. Porque o trabalho dele não tem lucro nenhum aqui. Todas as coisas vão ser destruídas. E o tolo não está mentindo. O tolo não está mentindo. O tolo está falando a verdade. Mas ele peca porque ele é preguiçoso. E ele, é melhor só uma mão descansar. E a outra mão, o tolo está fazendo o quê? Também está descansando. Qual é o caminho, meus irmãos, que nós devemos andar? Um punhado de descanso e o outro punhado tem que ter o quê? Trabalho. Nós devemos andar. Nem ser ativista, só trabalho, é só lucro. E também nem ser o preguiçoso. Mas ter esse caminho aí entre os dois aí, que é a questão que nós vamos lutar por toda a vida, por toda a eternidade. Salomão entendeu isso muito bem. Lá em Provérbios 15, eu quero que você veja comigo Provérbios 15, você vê como Salomão destaca essa realidade. Perdão, meus irmãos, é Provérbios 30. Provérbios 30, verso 7, veja como Salomão, ele achou esse caminho, e agora ele nos ensina esse caminho de temor ao Senhor, e é exatamente por aí que nós temos que caminhar. Nem o ativismo, nem o comodismo. Trabalhar e descansar. Trabalhar e descansar. Descansar e trabalhar. Veja, parece muito simples. Isso eu já sei. O difícil é colocar isso em prática. Né? Você percebe que muitas vezes na sua vida você está trabalhando, não tem que descansar. Aí você sabe, não, eu estou descansando demais. Eu não tenho que trabalhar. Veja, Provérbios 30, verso 7, e preste bastante atenção. Preste bastante atenção nessa. Veja o que Salomão nos ensina. E aqui está o cerne do temor ao Senhor. Provérbios 30, verso 7. Duas coisas te peço. Não mais negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Veja o pedido de Salomão. Senhor, eu não quero a pobreza, eu não quero viver de forma miserável, também não quero a riqueza. Eu não quero ter rios de dinheiro. E ele vai dizer por que ele não quer nem a pobreza, nem a riqueza. E isso deve estar em nossa mente também. Nós devemos ser como Salomão nos dias de hoje também. Veja o que Salomão nos diz. No verso 8, afaste-me a falsidade, a mentira, não me deis nem a pobreza e nem a riqueza. Dar-me o pão que me for necessário. Veja que interessante. Não é a oração que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ensinou? O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Nos dá, Senhor, o pão necessário. O que Salomão está pedindo está em harmonia com o que Cristo quer que nós peçamos a Ele. Cristo não quer que nós peçamos o pão do mês, mas o pão nosso de cada dia, dar-nos hoje. E o que Salomão nos ensina é a mesma coisa. Senhor, eu quero o que é necessário para a minha subsistência, para a minha vida, para que eu possa viver. Isso é necessário para mim. Aí você começa a conjecturar as coisas. É necessário para mim isso, é necessário isso. Eu preciso disso para viver. E muitas vezes nós sabemos que não. Você sabe que você não precisa de tudo isso para viver. Você sabe que você poderia viver sem todos esses luxos que nós temos. Veja como é difícil orar desse jeito. Poucos têm essa coragem de orar como Salomão orou e orar como Cristo nos ensinou a orar. Senhor, me dá o pão de cada dia. É depender dele todo dia. É depender dele, é ter fé todo santo dia para sobreviver. É reconhecer que somente da mão dele é que nós temos o nosso pão. E ele diz isso, dar-me o pão que me for necessário,
Para não suceder, o verso 9, Provérbios 30, verso 9, que estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Então, Salomão está dizendo, Senhor, eu não quero ter tanto dinheiro, eu não quero ter muitas riquezas, porque Salomão conhecia o seu coração. Né? Muitas vezes nós somos ingênuos com o nosso próprio coração. A gente pensa que a gente não é pecador, né? A gente, não, isso aqui é besteira, eu tiro isso aqui de letra. Salomão sabia que ele era um miserável pecador. Nós devemos ter essa consciência também. E Salomão sabe, Senhor, se o Senhor me der muita coisa, eu posso vir a esquecer de ti. Eu posso vir a esquecer de quem o Senhor é. Não é assim que os ricos, muitas das vezes, tratam a vida? Imagine aquela questão lá da saúde. Vamos imaginar. Você não tem plano. O plano que você tem é o Sistema Único de Saúde. O seu filho adoece. Você ora. Senhor, tem misericórdia. Você sabe que é difícil ser atendido. Pode até ser, mas não... Se for uma coisa leve, você até agradece. Se algo difícil, você sabe que você vai ter que levar. Eu sei que você vai ter que dar os seus pulos, como a gente diz. Agora, você tem dinheiro, você tem plano. Leva no plano. O remédio é tal. Compra. Tem dinheiro. Ao passo que muitas vezes o indivíduo que não tem, ele se lembra, Senhor, tem misericórdia desse miserável pecador. Nós cremos que o Senhor tira a saúde e restabelece a saúde. Restabelece a saúde do meu filho, para a glória do teu nome. Então, veja, Salomão sabia que o coração dele era assim. E ele sabia, se ele tivesse muito, ele poderia chegar um dia e dizer isso. Quem é o Senhor? Eu tenho tudo que eu quero, eu faço tudo que eu quero. Aconteceu algo, faz. Dá tempo nem de orar, né? Se você perceber, o cara com o dinheiro, ele é tão imediatista, acontece o problema, resolve. Nem quer. Vamos clamar ao Senhor por sabedoria. Vamos ver que caminho nós devemos ir. Vamos clamar a Deus por graça. Salomão diz, eu não quero a riqueza, porque eu posso esquecer de quem o Senhor é. Muito menos não quero a pobreza, não quero ser um franciscano. Veja que Salomão diz. E não suceder que eu estando farto te negue e diga quem é o Senhor. Ou, verso 9, ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. Salomão, eu não quero a riqueza, não quero de fato a riqueza, porque eu posso esquecer de quem o Senhor é. Nem quero a pobreza, porque eu sei, eu vou precisar de comer e eu vou ter que furtar. Eu posso vir ter a furtar. E se eu furtar, eu vou profanar o teu santo nome. Então, Senhor, não me dá riqueza, nem me dá pobreza, mas me dá o que for necessário para que eu possa viver. Esse é o caminho. Esse é o caminho que nós temos de viver. Se você é esse aí, bitolado em trabalho é lucro, e não vive mais para o Senhor. Você sabe que você tem demais para sobreviver. Você não precisa dessa sua agenda frenética de trabalho. Você sabe que você pode descansar. Mas você não descansa porque você é invejoso. É isso que nós somos. É isso que você é. Você pode estar dizendo, Ítalo, sabe, eu sou esse preguiçoso. E nossa cultura é interessante como a nossa cultura, ela incentiva a preguiça. Não é isso? Quantos benefícios o preguiçoso tem, né? Tem gente que vive de renda, né? de renda vive de dinheiro que não trabalhou por aquilo. A própria realidade, muitas vezes, dos programas assistenciais, então tem gente que vive por causa daquilo e tudo mais, ok. Maravilha. E ainda bem que existem esses programas assistenciais para ajudar aquele que precisa. Mas muitos indivíduos poderiam trabalhar e não trabalham porque vivem do lucro que ele não trabalhou e recebe por aquilo. São, de fato, preguiçosos. Conheço um indivíduo em particular que tem sérios problemas em contratar pessoas para trabalho porque as pessoas não querem... É no interior, muito isolado, e a pessoa chega e, eu quero
vamos construir isso aqui e dar felicidade diária à pessoa. Dar um pulo lá atrás. Vou passar o dia trabalhando para ganhar isso, eu não quero. Não, mas lá em Fortaleza a gente dá essa diária. Isso é em Fortaleza, que é outra coisa. Sem eu trabalhar, eu já tenho que comer, porque eu tenho assistência, tal e tal e tal. A pessoa tem que levar gente de Fortaleza para trabalhar nessa região. Porque, de fato, as pessoas são preguiçosas. Imagina o evangelho chegando com uma mensagem dessa. Você é expulso da cidade. A cultura, muitas vezes, da cidade e de um povo, já é essa cultura pecaminosa da preguiça. Precisa trabalhar. A gente tem o que a gente quer. Recebe de mão beijada do Estado, do governo, seja lá de quem for. E o trabalho, meus irmãos, ele dignifica o homem. O homem só é homem quando ele trabalha. Quando ele, sabe, rapaz, eu sustento a minha casa com o meu suor. Não é ninguém que me sustenta, sou eu. Né? E as pessoas se acostumaram a viver dessa forma pecaminosa. Aqueles que vivem através, né, sonhando com o lucro na bolsa de valores. Isso é preguiça. Né? Isso não é preguiça, não. Você está trabalhando por aquele dinheiro que você colocou lá? Não, porque está investindo. Isso é preguiça. Isso é o pão da preguiça. Não, isso são o novo método de trabalho. O nome disso é preguiça, o nome disso é pecado, o nome disso é inveja. Você deve ganhar pelaquilo que você trabalha. Você deve, o teu lucro deve vir daqui do seu esforço. Eu ganhei isso porque eu me esforcei em fazer isso. Não foi uma coisa que caiu do céu, um beijador, rapaz, eu investi não sei quanto e surgiu isso e aquilo outro. Isso esse negócio eu gosto esse negócio de investimento, Bolsa de Valores, não sei o quê, é o Bolsa Família dos ricos. Os meus ricos, bota lá, vai investir. Preguiça. Preguiçoso. Nós devemos ser como nosso Cristo foi. Quero terminar aqui essa última aplicação. Nós devemos ser como nosso Cristo foi. Uma hora Jesus disse, você está cansado, tá não sei o que, sei o que. Meu pai trabalha até agora e eu também. Meu pai trabalha até agora e eu também. Cristo falando isso. No trabalho, em um momento que você tem que trabalhar, trabalhe para a glória do Senhor. Seja como Cristo foi. Não dê corpo mole, não invente queijo, não dê atestado sem você estar doente. Não invente dor de cabeça. Tem gente que mata até familiar, né? Tem gente que já morreu 3 pais, 2 mães, 5 avós. Toda semana mata um familiar para ir embora e tudo mais. Trabalhe no trabalho. Sirva. Tenha essa mentalidade de servo. Eu sou servo do meu Senhor. E eu estou aqui para contribuir com alguma coisa. Eu quero me servir da melhor maneira possível. Sirva. Seja um servo. E seja como Cristo também no momento de descanso. No momento de descanso, descanse. Está lá o discípulo no mar. Tempestade, caindo tudo. O que é que Cristo está fazendo? Dormindo, descansando. Então, quando for para trabalhar, trabalhe. Quando for para descansar, descanse como Cristo descansou. Rapaz, não quero conversa com ninguém. Hoje é o dia da minha folga. Está com a minha esposa. Está com meus filhos. Vou descansar. Não quero saber de trabalho. Quero mais saber que nada. Para que no outro dia eu possa estar totalmente, completamente no trabalho e servir aqueles a quem Deus me colocou para servir. Descanse. Isso é em Pacajus, especialmente, eu falo para você, pacajuense que mora aqui em Pacajus, nós temos uma cultura aqui, domingo, do dia do Senhor, que é totalmente antibíblica. Tudo abre domingo. E a gente começa aqui a achar normal a gente sair de casa do domingo para resolver nossas coisas. No dia do descanso, no dia da feira da alma. Os homens vão para a feira comprar as coisas, as mulheres vão fazer faxina, lavar roupa. O dia que é para estar todo mundo descansando, glorificando a Deus, comendo junto, dormindo junto, fazendo tudo junto, falando o nome do Senhor. Está todo mundo trabalhando como fosse na semana normal. Descanse no dia da feira da alma. Você não confia em Deus, não? Isso é porque você não é crente, você não diz, você ora, Senhor, me dá o pão de cada dia. Então você descansa no domingo. Porque você sabe que segunda-feira tem o pão. Agora, se você não é... Não, então eu sei que é verdade, mas eu confio em mim mesmo. Então você tem mesmo que trabalhar domingo. Você tem mesmo que fazer tudo no domingo. Porque a sua mão é o seu Deus. O seu braço é o seu Deus. O salmista diz que Deus dá os seus
enquanto esses trabalham. É assim? Enquanto eles dormem. Jamais você está dormindo. Dinheiro caindo na conta. Está dormindo. E Deus preparando as coisas. Dia do Senhor. É dia do Senhor. Dia do Senhor não é dia de feira, não. Dia do Senhor não é dia de comércio. Dia do Senhor, jovem, não é dia para você estar estudando Enem. Não é dia para você estar estudando para qualquer outra coisa. É dia para você estar descansando. Homem, dia do Senhor não é para você estar na feira, no centro, arrumando coisa para fazer. Querida, as senhoras, as mulheres, dia do Senhor não é dia para você estar lavando roupa, fazendo faxina da casa. Faça somente os trabalhos ali de misericórdia, algo necessário. Deixe as outras coisas para a semana. Aproveite e descanse no dia do Senhor. E segunda-feira, trabalhar. Domingo, eu vou descansar. Se nós vivemos assim, meus irmãos, pode ter certeza como nós seremos felizes. Pode ter certeza como nós vamos experimentar aquilo que Deus tem reservado para nós. Amém? Vamos orar, glorificar o nosso Deus, vamos falar aqui, vamos agradecer por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Vamos orar. Querido Deus, nos ajuda, Senhor, a Te amar, a dedicar, Senhor, um tempo para Ti. Não nos dê a riqueza, Senhor, nem a pobreza, mas nos dê o que for necessário, Pai. Não nos deixe, Senhor, nos enfeitiçarmos pela ganância. Nem nos deixe, Senhor, mendigarmos o pão. Mas que possamos, Senhor, vivermos na Tua dependência todo santo dia. Que possamos nos alegrar em Ti, Senhor, para a glória do Teu nome. E que possamos, de fato, ser como Cristo foi. Fazer o que é necessário, na hora que é necessário. Se trabalho, trabalho. Se descanso, descanso. Nos ajuda, Senhor, no Teu dia. Possamos almejar a Tua glória. E que possamos chamar, Senhor, mais e mais. Em nome do Teu Filho que nós choramos, Senhor, por intermédio do Teu Santo Espírito. Amém. Amém, meus irmãos. Amém, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Que Deus nos dê graça.